final de semana. Obrigado igualmente, Adonis Belim, tá aí o recado do Solucionador. Agora vai aparecer aqui na tela o nosso convidado do programa de hoje, o doutor Fabiano Jantalha, advogado especialista em direito de jogos. Primeiramente, obrigado por atender o nosso convite e seja bem-vindo aos Donos da Bola Paraná, doutor. Obrigado, Hassan. Obrigado a todos os nossos telespectadores aí. Tamo junto, vamos tentar esclarecer os pontos aí. O primeiro ponto que eu gostaria que o doutor esclarecesse para todos nós é com relação a uma situação lamentável que aconteceu em um dos jogos da Copinha. A gente vai colocar as imagens aí do jogo do Nacional contra o Avaí. Parece que houve uma tentativa de suborno contra um goleiro nesse jogo aí. Confere, doutor. Isso, pelas notícias que circularam pela imprensa, nós tivemos aí uma oferta de um valor supostamente de R$10 mil para o goleiro do Nacional, né, que foi aliciado por um suposto apostador que teria oferecido a ele dinheiro para ele tomar 2 gols ainda no primeiro tempo. E ele então noticiou, ele fez essa denúncia e daí nós tivemos o desdobramento que nós estamos aqui para comentar. Então, doutor, e como é que a gente vai fazer para combater esse tipo de situação? No ano passado, né, infelizmente nós tivemos que conviver com o escândalo da manipulação dos cartões, a operação penalidade máxima, onde vários jogadores acabaram punidos, inclusive banidos do futebol. Como é que se combate esse tipo de situação na visão do doutor? Bom, primeira coisa é a gente entender, já que estamos falando, vamos falar no bom futebolês. Primeira coisa para a gente entender isso aí é o que está em jogo, afinal de contas, né? Qual é a bola que está nesse campo para a gente disputar essa partida? Primeira coisa que a gente precisa entender é que, no final das contas, a gente está falando de integridade, chamada integridade esportiva, que é algo que da FIFA, as confederações regionais, a CBF e a própria Federação Paulista têm se preocupado. O que é essa integridade, né? A integridade esportiva, como a gente conhece no cenário internacional, ela é um princípio que, na verdade, busca proteger o esporte contra qualquer forma de interferência indevida, né? Que possa afetar o que a gente chama de incerteza do resultado e também a igualdade e a integridade dos apostadores. Então, a gente basicamente tem 2 grandes tipos de vantagem que se busca, né, combater. As vantagens esportivas e as vantagens econômicas. Vantagem esportiva, por exemplo, quando um jogador se dopa, ele está violando regras de integridade ali. Quando um jogador aceita, nem tanto por dinheiro, mas por uma questão de conveniência, uma birra com o clube, sei lá o que, ele aceita prejudicar deliberadamente a sua equipe, ele está querendo uma vantagem esportiva com isso, né? Ou quando, por outro lado, quando a gente já teve um jogo Brasil e Argentina da Copa, acho que foi de 90, a dopagem lá de um jogador da equipe adversária com o objetivo de deixar ele mais mole, né? Você também está querendo uma vantagem esportiva. Mas, sem dúvida, as principais vantagens que a gente está combatendo aqui são as econômicas, né? Então, é alguém que geralmente é associado ao mercado de apostas que busca tirar uma vantagem. E pode recair sobre atleta, sobre técnico, sobre árbitro de futebol, sobre um dirigente, escala tal árbitro, não escala tal árbitro, e principalmente sobre o jogador. Né? Então, por que a integridade ela é importante? Não é só por uma questão de ser bonzinho, socialmente responsável, não. É porque a violação dessa integridade, ela macula, ela prejudica aquilo que o esporte tem de melhor, que é aquela competição adversarial que a gente chama limpa, honesta, ou seja, o mais competente tem que prevalecer. E também, porque é o seguinte, se você sabe que você vai para um jogo de carta marcada, aliás, para que você vai para um jogo que você acha que é de carta marcada? Doutor, alguém vai entregar o jogo, que sei lá, vai ter alguma, como se diz na linguagem do Rio de Janeiro, que é minha terra natal, vai ter algum tipo de marmelada para entregar o jogo. Então, porque doutor, ela vai comprometer a boa fé, né? Então, as suas colocações perfeitas até aqui, muito pertinentes, diga-se de passagem, né? Mas nós temos o caso, por exemplo, do Aleph Manga, a gente vai colocar imagens do Aleph Manga aí, que agora está conseguindo, né, reverter o restante da punição, né? Ele vai muito provavelmente pagar uma multa e poder voltar a vestir a camisa do Coritiba. Ou seja, ele não vai cumprir aquilo que foi determinado inicialmente, certo?
Até que ponto, e eu gostaria que o doutor, por gentileza, fosse bem objetivo, até que ponto isso pode prejudicar o combate, o nosso combate, de uma forma geral, a essa situação da manipulação de cartões, de resultados, tal coisa, coisa e tal? Muito. Pode prejudicar muito. Eu não conheço exatamente como ele está resolvendo esse assunto, então não posso opinar especificamente sobre isso. Mas a flexibilização traz uma série de problemas. Basta dizer que a gente tem regras do Código Disciplinar da FIFA. Código Disciplinar da FIFA, a multa mínima é de R$570 mil. A pessoa pode ser banida por um período mínimo de 5 anos, pode ser banida pela vida toda. O nosso Código Brasileiro de Justiça Disciplinar Desportiva, a mesma coisa. O regulamento da própria Copinha, o regulamento geral da Federação Paulista também estabelece isso. A flexibilização dessas regras, ela cria uma cultura de leniência, de tolerância, de vale aquilo que a gente, aquela ilicitude que a gente pactua. Isso compromete muito o esporte. Não por acaso, doutor, a gente também tem punições penais, né? Existe um artigo lá que ele determina, né, que a partir do momento que o jogador cumpre metade da sua pena, né, ele já pode entrar com um recurso para tentar reverter a situação, digamos assim, né, que é o que o departamento jurídico do Curitiba está fazendo. Né? O Aleph Manga já cumpriu metade da pena e agora eles querem que a outra metade seja revertida em pena pecuniária, pagamento de multa, enfim. Ou seja, aí vai criar-se um atenuante, creio eu, ou estou exagerando? Mas eu vou lhe dizer que isso não é uma questão só da esfera esportiva, infelizmente, né? Hoje alguém mata alguém, com um sexto da pena já começa a cumprir, já começa a progressão de regime, né? Uhum. A gente, infelizmente, tem no Brasil uma cultura de impunidade. E ao longo do tempo você recorre a uma história, um coitadinho dali, é um jogador coitadinho que precisa. O jogador que quando começa, eu não estou dizendo que esse é o caso dele, eu não o conheço pessoalmente, não tenho nada a ver com esse caso, então estou opinando em tese. Mas quando você começa a apelar para esses argumentos de coitado do jogador, o jogador não é a vítima, o jogador é o operador. O jogador é parte principal, o técnico é parte principal, o árbitro é parte principal e eles são responsáveis por isso. Eles ganham para fazer o que fazem e devem ter sim a garantia de que responderão por aquilo que fizer de errado. De novo, não estou falando dele, não sei qual é o caso específico, mas eu acho que a gente precisa de uma vez por todas mudar isso no Brasil. Concordo. Doutor, para a gente fechar bem rapidinho, a gente sabe que as apostas esportivas no Brasil hoje, elas estão legalizadas, né? E a gente precisa, enfim, buscar uma união para que esse tipo de situação não manche a imagem de empresas sérias, né? As imagens de empresas sérias. E o senhor é um especialista nesse assunto. Então, rapidinho, nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria que o senhor desse uma dica, mostrasse o caminho para se combater e se preservar o que hoje está legalizado no país. Eu acho que a primeira coisa procure sempre casas de aposta que tenham autorização do governo federal para funcionar e sempre que você souber de algum tipo de suspeita de manipulação, avise imediatamente ou a federação, a CBF ou até a própria casa de aposta, porque a nova lei tem uma coisa muito bacana, Hassan, que é o seguinte, ela prevê a possibilidade de suspensão do pagamento de prêmios caso haja algum tipo de suspeita de manipulação de aposta. Então você bloqueia a vantagem na origem. Muito obrigado pela sua participação, as suas colocações, os seus esclarecimentos. E se o senhor aceitar, nós gostaríamos de convidá-lo para uma próxima oportunidade, nós estendermos um pouco mais esse assunto, tá bom, doutor? Sempre à disposição. Um abraço, bom programa a todos. Tá, então, muito obrigado, doutor Fabiano, né? Doutor Fabiano, aliás, Fabiano não, calma aí. Calma, doutor Fabiano Jantalha, ele que é advogado, especialista em direito de jogos. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos, segura aí.